Queridos irmãos, a paz do Senhor, o capítulo 10 do livro de Jó é essencial para que nós entendamos todo o contexto daquele livro. E é nesse capítulo que Jó usa essa expressão quando ele diz: como queijo me coalhastes. Sobre o capítulo 10 de Jó, que nós queremos compartilhar aqui uma reflexão da parte do Senhor nosso Deus, sirva para nossa edificação. Todos nós sabemos que o livro de Jó trata do tema do sofrimento, né? Jó foi alguém que passou por um processo de sofrimento muito grande. Mas o que nós percebemos ao estudar o livro de Jó é que a inquietação de Jó não estava especificamente no processo que ele estava passando, no sofrimento, nas perdas que ele teve, porque Jó tinha um coração muito devotado ao Senhor e estava pronto para aceitar a vontade de Deus na sua vida. E é aí que nós chegamos no capítulo 10 do seu livro com uma pergunta essencial. Está no capítulo 10 que eu falei agora, versículo número 2, que diz: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Essa era a inquietação de Jó. Ele queria entender, saber por que aquelas circunstâncias estavam vindo sobre ele. E nesse mesmo capítulo, Jó ele vai fazer 3 perguntas retóricas, é claro, mas que buscavam dar essa resposta, ou a resposta a essa pergunta do versículo 2. A primeira pergunta, o primeiro questionamento está no versículo número 3, quando ele vai dizer, no versículo 3 do seu livro, vamos tomar aqui o texto da corrigida, que diz: tens prazer em oprimir-me e em rejeitar a obra das tuas mãos, enquanto favoreces o conselho dos ímpios? Enquanto favoreces o conselho dos ímpios, Jó estava primeiramente invocando, irmãos, a justiça divina. Ele sabia do alto nível, padrão de justiça do Senhor, e que o Senhor jamais cometeria injustiças, né? Então ele faz uma análise retórica, como eu falei, em forma de pergunta. Essa é a primeira. E ele vai perguntar: favoreces o conselho do ímpio em detrimento da justiça do justo? Então, Jó sabe que a balança do Senhor não comete injustiças, tampouco despreza as obras de suas mãos, enquanto abençoa a impiedade ou ímpio. Então, nesse questionamento, nessa retórica de Jó, ele mesmo responde, ele faz uma análise, uma analogia e responde a si próprio, né? A sua aprovação não é julgamento de uma injustiça. E isso está intrínseco dentro dessa pergunta, desse questionamento, né? Então, esse é o primeiro questionamento de Jó. Mas ele segue, né? No versículo de número 4, Jó vai dizer, segundo questionamento: tens tu porventura olhos de carne? Vês tu como vê o homem? A outra colocação de Jó, para entender, respondendo o versículo número 2, o que está acontecendo com ele, é primeiro imaginar que Deus em algum momento tem se equivocado. Mas aí a pergunta de Jó, ela vai também derrubar esta ideia, esse pensamento, né? Porque Deus não é o homem, Deus não é de natureza humana, ele não é o homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Então é impossível que Deus faça um juízo equivocado baseado nas premissas humanas, que apenas entende o que vê e o que conhece e dentro das suas limitações humanas. Então Deus sabe tudo, vê tudo, conhece tudo, e ele não é capaz de errar por falta de capacidade, de conhecimento de alguma coisa. Então Jó despreza também esta segunda hipótese, né, com a pergunta do versículo 4. E então nós chegamos aqui aonde nós centralizamos aqui o nosso comentário, inclusive a capa, né, quando Jó usa essa analogia
no versículo do número 10, e ele vai dizer: porventura não me vazaste como leite, e como queijo não me coalhastes? O que é que Jó está querendo dizer, né? Claro que sempre pensando de que Jó está tentando responder aquela pergunta: faze-me saber por que contendes comigo. Então, ele coloca o seguinte, né? A terceira hipótese seria que, em virtude de todas as bênçãos que ele, Jó, já havia recebido das mãos do Senhor, como ele diz no versículo número 12, nesse mesmo capítulo, vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Versículo 2. A vida, a beneficência e os cuidados de Deus guardaram o espírito de Jó. Então, agora seria o momento de testar sua natureza. O próprio Jó argumenta, né? Ele mesmo argumenta que tudo que ele tem não lhe foi dado sem um preço. Jó sempre sentiu o peso de Deus sobre ele, o peso da convivência, da justiça, da retidão que é imposta sobre o justo em um mundo pecador e com uma natureza pecaminosa. Então ele diz no versículo 16 do capítulo 10: porque se me exalto, tu me caças como um leão feroz, e de novo fazes maravilhas contra mim. Então ele disse: eu não tenho nem opção de me exaltar, de me ensoberbecer, porque sempre tu estavas tratando comigo e não permitindo que a soberba tomasse conta da minha alma, né? Ele ainda diz, no versículo número 14, ele diz: eu nunca fui super protegido ou isento para pecar e fazer qualquer coisa da minha mente, da minha natureza pecaminosa. Que ele vai dizer: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. Então, a ideia de que Jó tinha tudo aquilo, recebeu todas as benesses do Senhor, riquezas, honra, sabedoria, sem pagar um preço, é algo que não coaduna com o que nós lemos no livro de Jó. Jó está dizendo que ele passou por um processo. Esse processo que é comparado à fabricação do queijo, né? O leite é deixado em um recipiente por um espaço de tempo, se agrega algum produto ali para que ele coalhe, saia o soro do leite, é o líquido, e depois sobra aquela massa que é o queijo. Então isso é um processo, isso leva tempo. Isso, humanamente falando, se for transferir para o aspecto humano, é doloroso, é sofredor. Então Jó estava dizendo que não era a primeira hipótese, Deus não é injusto, não é a segunda, Deus não é o homem para fazer um julgamento equivocado, e tampouco era agora um processo que ele deveria pagar para justificar tudo que Deus tinha feito de benefício com ele, porque durante a sua trajetória de servo de Deus, ele já tinha sido coalhado como queijo. Ele reconhecia que pagou um preço para ter tudo aquilo que Deus lhe havia dado. Então, irmãos, a argumentação é tremenda no livro de Jó. Muitas vezes nós não entendemos o processo, nós não entendemos o porquê, não era o caso de Jó, e fazemos deduções, implicações, mas a mensagem central do capítulo 10 de Jó é buscar constantemente direção de Deus para que o Senhor nos faça entender o processo pelo qual nós estamos passando. Que o Senhor vos abençoe em Cristo Jesus com ricas bênçãos dos céus.